Eu venho à tribuna para, não sei se é fazer uma denúncia, como eu não gosto muito desse termo, eu prefiro dizer que venho trazer uma grande preocupação e venho procurar fazer a defesa do contribuinte brasileiro, do cidadão brasileiro, do chefe de família, das mulheres, dos que trabalham, que lutam, têm seus pequenos negócios. Me refiro a esse ambiente que nós estamos vivendo. O Brasil, de novo, está mergulhado numa crise econômica. É verdade. Alguns tentam vender que isso é culpa do governo passado. Esquecem que o último ano do governo do presidente Lula, o Brasil crescia 7,5% ao ano. Todos os setores da economia do Brasil ganhavam muito, até o final do governo do presidente Lula. No primeiro mandato da presidenta Dilma, o crescimento seguiu, obviamente bem menor. E de 2 anos para cá, mergulhamos numa crise econômica. Esse é o enredo, é a história, é a verdade. E agora, estamos diante de uma crise, tirou-se a presidente que foi eleita nas urnas, se colocou o vice-presidente de forma interina, a partir de uma decisão do plenário do Senado, que vai ter agora em agosto, que tomar uma decisão, se fica do lado da decisão das urnas ou se pactua e faz um entendimento com esse acordo que setores da elite brasileira fizeram no sentido de nos pôr diante de um abismo, rompendo com a soberania do voto e nos colocando diante de um governo que certamente não reúne a legitimidade para fazer a condução de um país como o nosso, que nos impõe nesse momento tantos desafios. Mas eu queria ser direto e objetivo. Me refiro a falar de um déficit de 170 bilhões, um déficit fiscal no orçamento, e já anunciando que ano que vem deverá ser de 170 bilhões o déficit orçamentário. Ora, nós começamos esse ano com um déficit abaixo de 50 bilhões. E eu fico estarrecido de ver setores especializados da imprensa acobertando isso. Ontem, apreciamos aqui no plenário a indicação da nova direção do Banco Central do Brasil. Quem são os que dirigem hoje a economia do nosso país? Os que até outro dia dirigiam o Banco Itaú e o Bradesco. São esses os responsáveis pela política de juros, pela política que possa nos trazer alguma estabilidade econômica. E nessa crise toda, quem são os únicos que estão lucrando bilhões? Exatamente esses grandes bancos. E esse ciclo segue, e se repetiu ontem. E eu falo aqui, vim à tribuna, quem é que vai defender o cidadão que usa um cartão de crédito? Quem é que vai defender o cidadão que tem que pegar um empréstimo bancário? Olha, é um absurdo tão grande esse assalto que nós temos hoje no bolso do contribuinte, quando ele precisa de algum crédito, de algum dinheiro. Por quê? Porque são os grandes bancos, os beneficiários de um juro de mais de 14% na Selic, são os grandes bancos, os grandes beneficiários da crise econômica. Faltou dinheiro em casa? Recorre-se a um empréstimo. E o juro que se cobra no Brasil é um absurdo do absurdo. E eu venho à tribuna para fazer uma pergunta. Por que não se estimula no Brasil uma alternativa, uma concorrência das cooperativas de crédito? Elas existem, estão presentes, têm função diferente dos bancos, mas cumprem o mesmo papel: emprestar dinheiro, socorrer alguém que quer um socorro para suas contas pessoais ou mesmo busca um investimento para montar alguma atividade produtiva. A França
A França, 60% do crédito do país, de todos os recursos financeiros, passam pelas cooperativas de crédito. A maior cooperativa de crédito no mundo, a maior. Disputa, está entre os 50 maiores bancos do mundo, a quinta é na França. Eu falo da cooperativa de crédito agrícola francesa. Movimentou, há 5 anos atrás, 3,5 trilhões de dólares. É uma cooperativa de crédito, diferente do que nós temos aqui, essa divisão de todos os recursos financeiros na mão de alguns pouquíssimos bancos no nosso país, que quanto maior a crise, mais lucro eles dão. Eu poderia também dar um exemplo da Alemanha. A Alemanha, que é a maior economia da Europa, ela tem também mais de 1,5 trilhão de dólares dos recursos financeiros da Alemanha são administrados por cooperativas. Eles têm 16 milhões de associados em cooperativa de crédito na Alemanha. Na França, passam de 20. E aqui no Brasil, a gente não pode ver crescer esse tipo de crédito que nos daria uma alternativa para fugirmos dessa ação criminosa dos bancos, assaltando o bolso do contribuinte, cobrando as maiores taxas de juros do cartão de crédito, chegam perto de 500%, e devo dizer que agora, com dados do Banco Central, exatamente agora, há um mês atrás, com o aumento do juro do cheque especial, porque quem é que usa cheque especial? Quem precisa. Quem é que paga juro de cartão de crédito? Quem pode menos, quem precisa mais. A taxa de juros especial, cobrada pelos bancos no Brasil, alcançou 311%, dados do Banco Central. É a maior taxa de juros dos últimos 22 anos. E ninguém fala nada. Está tudo certo. E a única discussão que se faz agora durante o governo interino é cortar o orçamento social do país. Tirar direito de quem agora, pela primeira vez, depois do governo do presidente Lula, alcançou, passou a ser visto, deixou de ser invisível. Senador Rigufe, Vossa Excelência aqui é um defensor do contribuinte. E eu o admiro por isso, como alguns outros colegas. Mas eu estou dizendo aqui, quando é que nós vamos fazer algo para que o contribuinte, aquele que precisa, que tem que usar um cheque especial, pare de pagar 311% quando ele avança naquilo que o banco oferece como uma ajuda, um serviço ao contribuinte? Quando é que nós vamos parar de pagar 470% de juros em cima do uso do cartão de crédito? Quando é que o Brasil vai deixar de ser um país que alimenta os bilhões, as dezenas de bilhões de lucro de 3, 4, 5 bancos e deixa no desprezo, na ausência das políticas públicas, dos incentivos, as cooperativas de crédito? Falei aqui, 60% do crédito da França vem das cooperativas, que não cobram esse serviço, cobram taxas de juros muito inferiores, porque têm objetivos diferentes. E eu acho que essa é uma luta que nós podíamos fazer para mudar essa lógica, mas pondo e nomeando pessoas para ir para o Banco Central, definir essas políticas, saindo diretamente do Bradesco, saindo do Itaú para lá, nós não vamos fazer essa mudança, não vamos fortalecer as cooperativas de crédito. Eu ouço o senador Requião para poder concluir a minha fala. Vossa Excelência levanta um tema extraordinariamente importante. E essa sua intervenção me faz observar um paradoxo que nós estamos vivendo. O plenário do Senado, outro dia, votou a lei das estatais. É uma lei estranha, porque ela proíbe... É uma lei estranha, porque ela proíbe que dirigentes partidários
assumam cargos em empresas estatais. Ora, a finalidade precípua da existência de um partido, senador Jorge Viana, é chegar ao poder com um programa. E a gente observando o que tem acontecido ultimamente, na Petrobras, por exemplo, os grandes desfalques foram dados por funcionários de carreira e não por dirigentes políticos indicados para a diretoria. Conclusão: pilantra pode ser dirigente político ou pode ser funcionário de carreira. O fundamental é não colocar pilantra e não colocar pessoas inadequadas em cargos importantes. E isso tudo decorre de uma distorção da estrutura partidária do Brasil, com o tal presidencialismo de coalizão, e a mesma coisa ocorre nos estados e nas prefeituras, com 37 partidos absolutamente não significativos do ponto de vista programático, indicando pessoas. Mas, senador Jorge Viana, banco é uma estrutura que tem a finalidade precípua de ganhar dinheiro no mercado financeiro. E no Banco Central, que é uma espécie de tabernáculo do neoliberalismo do mundo agora, os indicados são banqueiros, presidentes de banco, diretores de banco, sócios de banco. É o caso do Ilan Goldfein, do Banco Itaú, desse Grazi, que tratava também de uma função de diretoria ou vice-presidência no Bradesco. É o caso do Meirelles, que era presidente do Banco de Boston. Então, parece que a exigência para o Banco Central é a contraposição da lei das estatais. Só pode ir para o Banco Central para cuidar dos bancos banqueiro. Ou então alguns funcionários públicos que sejam uma espécie de, nesse tabernáculo do liberalismo que é o Banco Central, sejam uma espécie de sacerdotes do tríplice tripé da nossa economia. As metas, o câmbio e o superávit fiscal. Então, Vossa Excelência pergunta quando é que nós vamos sair disso. Quando o capital vadio e financeiro deixar de comandar o Brasil. Porque é uma ilusão que nós temos um presidente interino. Não, quem está mandando na economia brasileira, pelas mãos do Meirelles, há muito tempo, é a banca, é a Febraban. E nós só sairemos disso quando esse domínio for evitado, sem a menor sombra de dúvida. Obrigado, senador Requião. Eu vou ouvir o senador Riguffi, mas antes eu queria dizer, eu acho que nós temos que criar aqui uma frente, um movimento, já foi feito isso no passado, para entrarmos nesse tema, fazer a defesa do contribuinte, não aceitar que os bancos sigam cobrando 311% de juro ao ano, conforme demonstra aqui o Banco Central, para o cheque especial. 471% no cartão do crédito, no cartão de crédito. Isso é impraticável. Da mesma maneira que eu fico pensando, o Brasil vive a crise, um déficit de 170 bilhões, mas é um país que reúne todo ano 550 bilhões para pagar juros da dívida. Então, se nós geramos 550 bilhões para pagar juros da dívida, ora, um modelo diferente da gestão da nossa economia poderia, sinceramente, mudar essa situação. E nisso o senador Requião tem razão. Eu só quero, antes de ouvi-lo, dizer, o lucro, na maior crise que o povo brasileiro enfrenta, em 2015, do Itaú Unibanco, foi de 23 bilhões de reais. O do Bradesco foi de 17 bilhões de reais. 40 bilhões de reais de lucro. Só estou falando dos dois maiores bancos do país. E querem saber, já desse trimestre, no primeiro trimestre desse ano, o Bradesco já lucrou 5 bilhões, desculpa, o Itaú já lucrou 5 bilhões e o Bradesco já lucrou 4 bilhões. Eles vivem de crise e nós vamos recorrer a seus gestores, aos seus executivos, para nos ajudar a sair da crise. Ou o contrário, como diz o Caetano, o Gilberto Gil, ou não, para colocá-los lá para que a crise se mantenha. Já tem uma proposta de déficit de 170 bilhões para o ano que vem e, com isso, nós vamos ter
essa máquina, essa engrenagem seguindo em frente, que mete a mão no bolso do contribuinte, que usa o cartão de crédito, que usa o cheque especial, que pega um financiamento do banco para poder enfrentar as dificuldades da família. Nós temos que mudar de lado. Sinceramente, o país vai para o fundo do poço se seguir nessa marcha da insensatez. Eu ouço Vossa Excelência, senador Rigufo, com muita satisfação. Senador Jorge Viana, eu quero, em primeiro lugar, me congratular com Vossa Excelência pelo pronunciamento. Do ponto de vista de política fiscal, nós temos uma divergência. Na minha concepção, o governo não pode gastar mais do que arrecada, ele tem que ter uma responsabilidade fiscal. Mas eu também defendo isso. Mais aguda. Agora, do ponto de vista de política monetária, nós temos total concordância. Não dá para aceitar que o país tenha a maior taxa de juros real do mundo, que enriqueça os banqueiros e que a população tenha a dificuldade que tem hoje, que vive nesse país. Cada 1% na taxa de juros que se diminua, o governo faz uma economia de 17 bilhões de reais com esse aumento por ano, com esse aumento da taxa de juros. Então, são 17 bilhões de reais que nós teríamos de economia por ano. Agora, o governo não pode baixar a taxa de juros por decreto, porque se baixar a taxa de juros por decreto, dá um impacto na inflação no ponto futuro. Então, o governo precisa também, no outro lado, reduzir os seus gastos para poder fazer uma redução sustentável da taxa de juros. Agora, não dá para aceitar, concordo com Vossa Excelência, que o país tenha a maior taxa de juros real do mundo e onde as pessoas preferem deixar o dinheiro no banco, porque ali tem um retorno daquele dinheiro, do que empreender, do que gerar emprego, do que movimentar a economia, do que gerar emprego e renda. Então, nós temos que reduzir, sim, a taxa de juros para incentivar as pessoas a empreender, a gerar emprego, a montar um negócio, a montar um empreendimento. Então, concordo em gênero, número e grau com Vossa Excelência no que condiz à política monetária e acho que isso é algo muito importante, porque, infelizmente, realmente hoje, ela serve mais aos bancos do que ao contribuinte brasileiro, do que ao cidadão brasileiro. Muito obrigado, querido colega, senador Rigufo. Eu queria ouvir o senador Cristóvão, mas eu vou ler uma frase de um artigo que saiu no New York Times já faz algum tempo, mas que é emblemático nisso que o senador Requião falou, o senador Rigufo falou e que eu estou falando aqui. Defendemos o direito do cidadão brasileiro. Olha o que escreveu, que saiu no New York Times. Se referindo aos juros praticados, juros do crédito aqui no Brasil. Aspas, fariam um agiota americano sentir vergonha. Senador Cristóvão, eu ouço Vossa Excelência. Senador, todos nós estamos de acordo. Agora, por que, depois de 8 anos do Fernando Henrique Cardoso, que é um homem que vem da esquerda, 13 anos do PT, 21 anos, a taxa de juros é desse tamanho? Será que Fernando Henrique, Lula, Dilma são auxiliares do sistema financeiro? Recebem propina? Eu digo isso, mas respondo que não. Recebem propina para aumentar a taxa de juros? Não. Algo tem que ter. Dá para a gente dizer que todo presidente do Banco Central é serviçal do sistema financeiro banqueiro? Não acredito. Não acredito que um homem como Meirelles estivesse ali para fazer um serviço. Mas eles defendem o modelo, senador. Muito bem. Eu estou questionando o modelo, não estou questionando as pessoas. Não, mas então tem um modelo. O modelo está errado, nós temos que trocar esse modelo. Muito bem. Então, vamos, agora sim. Mas esse é o modelo que eu questiono. Então, o senhor defende a estatização do sistema financeiro? Não tem nada disso. E qual seria a mudança do modelo? Estou acabando de informar Vossa Excelência, na França, 60% do crédito são de cooperativa de crédito. Muito bem. Na Alemanha, são mais de $1,5 trilhão nas cooperativas de crédito. Aqui no Brasil, tem uma máquina que funciona para o Bradesco, para o Itaú e o Unibanco. Há muito tempo. Agora o senhor começou a dar a resposta mesmo. Eu fico contente de ouvir a resposta. Agora, por que o Lula não fez isso? Mas começou com ele as cooperativas de crédito. Só que ainda é tímido no Brasil. Mas lembre-se que a presidente Dilma... Começou em 2009 com a lei de cooperativa de crédito. Mas não conseguiu. Lembre-se que a presidente Dilma
baixou a taxa de juros e as consequências não foram boas. Olha, quando o presidente Lula começou, Fernando Henrique entregou com a taxa de juros de 27% ao ano. Então, e eu estou concordando com a avaliação que ele cumpriu um papel. Reduzimos, mas essa fórmula de pegar executivos do Bradesco e do Itaú e pôr no Banco Central nos faz ter algo que ninguém consegue explicar. Por que 14% de juros ao ano? Agora eu vou dizer. Por que 500% de juros no cartão de crédito? Agora eu vou dizer por quê. É porque nós somos um país do endividamento. Nós trabalhamos para os bancos, porque nós vamos lá nos bancos pedir dinheiro para comprar carro, televisão, geladeira, construir casa. Esses países que têm taxa de juros baixa, o consumidor tem uma parte do dinheiro no bolso, na conta dele, pede financiamento. Senador, nos Estados Unidos, só um pouquinho. Não, porque é importante isso. Nos Estados Unidos, o cidadão americano usa 3 vezes mais o crédito que o nosso, só que lá a taxa de juros, às vezes, é negativa. Mas como é que baixa? Não é só isso. A taxa de poupança deles está acima de 20%, 25%, 30%. Mas com o juro que na China está 40%. E aqui, 17%. Nós temos, aí sim tem que mudar o modelo, nós temos uma alta preferência pelo consumo, não pela poupança, aí não tem capital, aí o juro sobe como batata, sobe quando tem chuva demais ou seca. A batata sobe de preço. O feijão não está subindo de preço, o capital sobe de preço, porque a gente quer comer feijão e quer comprar coisas. E aí eu creio que sim, o governo Dilma, sobretudo, cometeu um grande erro de insuflar o consumo, na ideia de que isso manteria a taxa de crescimento, quando a gente podia crescer por outros meios, por meios de capital produtivo, não apenas bens de consumo. Temos que mudar o modelo, mas o modelo não é só na estrutura do sistema financeiro, é na relação disso com a economia que exige empréstimo para tudo, porque nós queremos crescer 50 anos em 5, como o Juscelino propôs, e para crescer 50 anos em 5, tem que ter juro alto e tem que inflação alta. Nós erramos no modelo, estou de acordo, mas não só no modelo da estrutura, que eu comecei falando em estatização, e o senhor corrigiu bem, dizendo que tem outras maneiras, fora a estatização. Mas não vai adiantar. A taxa de juros, a única diferença com as cooperativas é que a taxa de juros não vai beneficiar só o dono de um banco, vai beneficiar o conjunto dos cooperados. Mas a taxa de juros não vai baixar com a cooperativa. Não acredito que... Mas já é mais baixa. Hein? As cooperativas já cobram menos da metade da taxa de juros dos bancos. E não tem as vantagens que os bancos têm. Cobram porque empresta só para um pequeno grupo, que tem um certo controle, que diz que não pega lá, vai pegar no outro canto. Eu estou de acordo em mudar o modelo, mas eu sou mais radical na mudança do modelo. É o modelo industrial que a gente tem, é o modelo na relação entre a economia, os bens de consumo e os bens de produção, e isso, lamentavelmente, nenhum governo fez ultimamente. Não se baixa a taxa de juros continuando indo aos bancos pedir dinheiro emprestado. Se você vai muito pedir dinheiro emprestado, o juro sobe, não tem jeito. Moeda é igual que feijão. Quando seca, feijão sobe de preço, a chuva. Quando se busca muito capital lá nos bancos, o juro sobe. Eu não vejo como esse juro vai baixar sem mudar o modelo. Mas o modelo do sistema, não o modelo apenas dos aspectos financeiros, não. Não vejo. Eu acho que está faltando um pouco mais de radicalidade na sua proposta. Senador Viana, me permite só colocar 2 informações a esse debate interessante que Vossa Excelência está fazendo com o senador Cristóvão. Primeira informação. No Paraguai, por lei aprovada pelo Congresso, sancionada pelo Presidente da República, o juro anual máximo do cartão de crédito é 20%. Estabeleceram isso. O nosso está em 471%, que, na verdade, é a taxa Selic mais o spread, que eles colocam, que é a taxa de risco deles, que é o custo mais alto do mundo também. Absurda. Agora, quero dar um exemplo. Quando eu fui governador, lançaram um empréstimo consignado.
Eu não era muito favorável a isso, não. Eu achava que isso ia acabar endividando o trabalhador e não estimulando o consumo, que acabou sendo feito em cima de produtos importados com o dólar lá embaixo, prejudicando a indústria brasileira. Mas eu reuni algumas cooperativas de crédito, senador Buarque, e determinei que elas entrassem, autorizei as cooperativas de crédito a entrarem no consignado, com a metade dos juros cobrados pelos bancos. Daí veio junto a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, e nós reduzimos os juros pela metade. Que além dessa história do mercado, senador Cristóvão, existem as possibilidades que eles têm no comando da estrutura financeira. Põe lá o Meirelles, o Goldfein, o Grazi, diretores de bancos importantes representando a FEBRABAN. Além do problema que existe, que é o da carência do mercado, que leva ao aumento do preço do feijão, da batata e do próprio dinheiro, existe o controle. E quando nós determinamos aqui no Senado que nas estatais nós não podíamos ter dirigentes partidários, nós estamos praticamente exigindo que o Banco Central seja dirigido pelos interesses dos banqueiros. É claro que a reforma tem que ser mais estruturante, estrutural, não pode ser, mas não tem cabimento para uma leitura racional que os grandes bancos brasileiros sejam encarregados de cuidar deles mesmos, da fiscalização. É uma distorção absoluta. Isso tem que mudar, mas é claro também, cristalino, para qualquer análise mais racional, que não basta, que nós precisamos de uma mudança estrutural que não tem existido. Muito obrigado. Eu queria só concluir agradecendo a parte dos colegas todos e pedindo desculpa aos outros que estão também, que vão fazer uso da tribuna. E vou voltar aqui um outro dia para trazer didaticamente o papel e a importância das cooperativas de crédito que estão muito presentes em países desenvolvidos e que ainda precisam de muito apoio no nosso país, para que a gente possa dar uma resposta sem economês, uma resposta objetiva ao cidadão que usa cartão de crédito, que usa cheque especial e que precisa de crédito. Eu tenho muito carinho e respeito pelo senador Cristóvão, mas eu tenho aí alguns pontos de divergência. Quando nós criamos o governo do presidente Lula, o Luz para Todos, e fez com que cidadãos que viviam na idade da escuridão tivessem acesso à energia elétrica, eu achei muito correto o governo abrir linha de crédito para que eles possam ter uma geladeira em casa, para poder não estragar os alimentos, para poder não ter problema de saúde, porque imagine famílias e famílias vivendo décadas para guardar um alimento, uma carne tinha que ser no sal, como acontecia no meu estado, como acontecia na Amazônia. Agora podem ter uma geladeira em casa. Se isso é estimular consumo, eu sou contra esse padrão de modelo de produção e consumo que o mundo tem. Ele é insustentável, está mudando o clima do planeta. Mas eu sou favorável a garantir direitos para que a grande maioria da população tenha o acesso àquilo que possa criar um bem-estar para os seus familiares. Obrigado e desculpa a senadora Vanessa, presidente da sessão, por ter me estendido no tempo, mas foram 3 apartes importantes que eu incorporo ao meu discurso. Obrigado.